Aleluia. Queria que você levantasse suas mãos, continuasse nesse toque, louvor e orasse. Quem tem o que agradecer esta noite ao Senhor? Amém? Vamos agradecer. Pai, obrigado, Pai, pelo ar que nós estamos respirando. Obrigado, Pai, pela essa saúde de estarmos aqui em pé, ó Pai, te adorando, te louvando, te engrandecendo, contemplando face a face a Tua glória, Pai, esta noite, Senhor. Como é palpável e ver a unção do Senhor esta noite neste lugar. Ó Espírito Santo, se move no meio de nós. Espírito Santo, esse culto é para Ti. Nós viemos aqui a não ser a Te louvar e Te cultuar. Paizinho querido, papai querido, Senhor. Ó, como Te amamos esta noite. Nós entregamos o nosso coração, nós derramamos em Tua presença, Senhor. E esta seja mais uma noite, ó Pai, que nós possamos aprender de Ti. E esta noite o Senhor venha realmente ensinar a Tua palavra em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, abrir o nosso coração, Pai, o mais íntimo do nosso tesouro, ó Senhor, para que o Senhor venha colocar mais uma pérola preciosa, mais um ensinamento, para que Sua palavra seja revelada, Pai, a cada coração. Espírito Santo, fala a cada um de nós. Oh Pai, obrigado, Pai, por esta oportunidade de trazer a Tua palavra. Que não seja eu, Pai, trazendo mais uma ministração, não seja mais um insight, mas que seja o insight, que seja a palavra de Deus realmente transformando em vida, Senhor. Oh Pai, quantos coaches, quantos palestrantes tem no mundo, nós honramos e glorificando por eles, mas a Tua palavra não é um coach, não é uma palavra de animação, mas de transformação, Senhor. O Evangelho é a transformação de vida. Oh Pai, eu sou a prova viva disso, do quanto a Tua palavra funciona, do quanto transforma os corações, Senhor. E que esta noite, Pai, nós possamos não mais sair da mesma forma que entramos aqui, Pai. Que nós possamos sair transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É uma honra estar aqui com vocês. Trazer um pouco aqui da palavra do Senhor. Estive orando sobre esta ministração e Deus foi bem claro comigo e diz: falo para o meu povo, falo para os jovens de que eu sou bom. Né, irmãos? Parece ser uma palavra que nós repetidas vezes falamos aqui, que Deus é bom, né? Que o seu caráter não muda, o quanto Ele realmente fez pelas nossas vidas e tem feito. E isso é algo que a gente todo o tempo na palavra consegue ver a bondade de Deus. Amém, irmãos? Mas eu sei que o Espírito Santo nos guiou a trazer algo sobre a bondade, falar um pouco sobre o caráter do nosso Pai, falar dele, de Deus, do seu caráter, e que Jesus ele veio realmente, né, nos mostrar quem era o Pai, nos revelar, nos trazer a revelação perfeita de quem é Deus. Mas, irmãos, cabe a gente estar guardando estas palavras, esses ensinamentos, porque cada dia mais se levantam pessoas, falsos profetas, né, para trazer e distorcer aquilo que Deus é. Né, ou ensinamentos que parecem ser ensinamentos corretos, né, da palavra de Deus, mas ensinam e traz peso. Né. Eu já fui de outras denominações, né, evangélicas, ao qual eu recebia tanto ensinamento sobre que Deus e tinha uma visão tão distorcida, irmãos, de como era Deus para mim. E aquilo para mim, muitas das vezes eu ficava pensando, meu Deus, é melhor estar lá no mundo. Porque se eu aqui dentro eu estou sentindo mais condenado do que se eu estivesse no mundo. Né? Tem um meme aí na internet, né, que o Senhor disse que 3 coisas difíceis que Ele fez na vida. Uma delas foi inventar de ser crente, porque Ele ainda pode correr o risco de ir para o inferno. Né? Então, irmãos, tem se
ministrado o evangelho, não, entenda, nós temos que ter também uma coerência com isso. Não é que no evangelho, então é o evangelho fast food, pode fazer tudo. Não, não é isso que eu estou trazendo. É sobre o caráter de Deus, quem é o nosso Pai, né? E eu me lembro que com 14 anos de idade, eu sobre esse ministério, né, ao qual estava sendo ensinado sobre alguns pontos da palavra de Deus, e eu me vi, irmãos, um pouco sobrecarregado. Eu começava a pensar, meu Deus, será que o evangelho é isso mesmo? Eu comecei a ter uma visão de Deus. Que Deus estava no trono, um cajado, só esperando que quando eu pecasse, pum, meter a paulada na minha cabeça. Ei, meu menino, você não pode não, você vai para o inferno desse jeito, né? Ou seja, me sentindo condenado, né? Mas a palavra nos garante que Deus nos amou de quê? De tal maneira que deu seu filho unigênito. Irmãos, hoje eu sou pai, eu sei o que é dar um filho, amém? É um amor incondicional, né? Você dá o seu filho unigênito. Deus deu o quê? O seu melhor. Ele te amou de tal maneira que deu o seu filho. Então, é um amor que não tem comparação no mundo. O mundo desconhece esse amor. É por isso que é loucura para o mundo. Como? Uma pessoa dá um filho por outro, sem nem merecer, né? Nós não merecíamos, nós não tínhamos, não éramos e nem fomos os melhores seres humanos, ainda estamos crescendo. Quando estiver aqui na terra, estamos aqui se afiando na palavra, crescendo, renovando a mente. E Deus nos ama de tal ponto que dá o seu melhor. Amém? Então, esse é o Deus que a gente tem que lembrar, irmãos. Um Deus que a bondade dele é soberana. Ele derramou essa bondade em nosso coração. E também devemos imitar, como o paizinho querido, um filho imita o pai. Por isso que nós também devemos ser bons homens, bons maridos, né? Se já está namorando, ser um bom namorado, aí, um bom noivo, né? Um bom aluno na escola, né? Nós temos que representar o nosso pai. Amém? Um filho amado, ele imita o seu pai, ele quer imitar. Então Deus, ele é bom. Amém? Então, é tão distorcido essas questões, irmãos, e é tão comum. Eu tenho tantos exemplos, mas Deus vai me guiar aqui. Hoje eu vou falar o que Deus colocar no meu coração, amém? Meu irmão, tem um esboço ali, mas vou seguir. Estava numa fila do supermercado e 2 crentes, né? 2 filhos de Deus, com certeza abençoadíssimos. E eles falando, irmão, tudo bem, tudo bom? Ô, irmão, eu na fila. Ô, irmão, o meu carro bateu o motor, irmão. Mas Deus me colocou aqui nessa prova, irmão. Deus está me fazendo passar por esse vale aqui para me ensinar alguma coisa. Amém, irmãos? E aquilo doeu em mim, escutar aquilo, 2 filhos de Deus falando não é meu pai, não. Ele está falando do meu pai, que meu pai quebrou o carro dele para ensinar a ele alguma coisa. Disse, não pode. Eu acho que, mas quem sabe que nem tudo que você sabe é para você falar naquele momento. E eu orei ali, o Espírito Santo disse, não, fique calado, não fale nada. E eu deixei eles continuarem a conversa. Mas a Bíblia diz, né, através de Jesus, que Jesus veio revelar, bem, irmãos. Nós aprendemos aqui no Rema, quem já fez, quem não fez, é uma excelente escola, incentiva a fazer, que o Velho Testamento, a imagem que criou-se no Velho Testamento é como se fosse uma sombra. É uma imagem que a sombra você não consegue entender, você até vê, talvez tenha 5 dedos ali na sombra da minha mão, né? Você vê uma sombra, você não vê nitidamente a imagem de Deus. Então, para os homens, Deus não tinha sido revelado ao mundo, mas quando Jesus veio aqui na terra, ele disse, eu só faço as coisas que meu pai faz, eu só falo o que o meu pai diz, ou seja, eu só faço o que Deus é. Filipe disse, mostra-nos o Pai, Senhor, isso nos basta. E ele diz, já está há tanto tempo comigo que não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então Jesus, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo e representava Deus aqui na terra. Então, irmãos, nós
no Velho Testamento tinha essa, vamos dizer, essa imagem um pouco distorcida de Deus, mas Jesus veio o quê? A revelar quem era o Pai. E aí ele diz: vós que sois maus, né? Sabe dar boas coisas a seus filhos, né? Imagina o Pai que está no céu. Que coisas ele não poderiam dar. Então, irmão, Deus não vai colocar lá, e aí eu pergunto, eu não sei se tem algum pai ou você acha que seu pai iria quebrar o seu carro para você aprender, a passar por uma prova. Não, o motor do carro quebrou porque você tem que aprender. Irmão, pode ter quebrado porque quebrou mesmo, desgaste natural, não foi o cão nem Deus, amém, irmãos? Nem tudo devemos espiritualizar, amém? E deixa eu dizer uma palavra aqui que pode ser rema, revelação para você. A maioria das coisas é você mesmo que plantou, irmão. Ó, eu estou aqui, ó, tentando emagrecer, perder peso, porque se eu engordar, só comer besteira, vai ter um infarto e minha esposa não pode chegar lá no caixão e dizer: ô, meu marido faleceu, né? Ô, meu marido, rapaz, Deus levou. Irmão, que Deus levou o quê? O colesterol, foi a comida errada, a Coca-Cola. A gente tem que se cuidar e cuidar do corpo aí, amém, irmãos? Então nem tudo é Deus, irmãos. Coloca na conta de Deus. Ah, é muito fácil, foi Deus. Amém? Então muitas das vezes, na maioria, na verdade, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que plantamos e ali estamos tendo uma mal colheita, a colheita ruim da vida. Né? Porque a Bíblia diz que certamente tudo que o homem plantar, ele colherá. Está escrito, irmão, a Bíblia é o manual da vida. E isso é certo. Plantou, colheu. Talvez você esteja colhendo algumas tâmaras, algo meio azedo, nesses últimos dias. Mas deixa eu dizer, não fique triste, comece a plantar coisas boas, porque chegará o momento que você vai colher sim, os morangos, as frutas mais adocicadas, ou seja, você vai dar bons frutos que trarão aí realmente benefícios para a sua vida e para os outros. Amém? Então, eu não me meti lá na conversa, só concluindo lá do supermercado, eu não disse nada, né? O Espírito Santo disse: fique calado, não é o momento. Amém? Deus não lhe dá o conhecimento, irmão, para que você fique lá se amostrando ou querendo desmerecer o seu próximo, irmão. E aí eu orei só por ele que chegasse a revelação de quem é Deus. Amém, irmãos? Muitas das vezes, outro momento, o irmão sofre um acidente com a esposa dele. A esposa fica muito mal, né? Bem arranhado o corpo. Ela passa vários meses acamada e ele também coloca a culpa em Deus. Amém, irmão? Mas no mesmo momento eu também não fui ministrar sobre isso. Então vocês vão se deparar com pessoas colocando culpa em Deus. Mas você vai sondar o seu coração se você vai falar esses ensinamentos, que Deus é bom. Irmão, parece ser... eu poderia resumir essa administração nisso que eu vou dizer. Parece ser algo tão simples. Eu falei outro dia aqui. Mas uma coisa que aqui no Rema, na escola bíblica eu aprendi, que você vai dizer: Júnior, você aprendeu isso? Aprendi isso. Parece ser simples o que eu vou dizer. Irmão, Deus é bom e o diabo não presta. Pronto, rapaz, é uma revelação profunda e simples, não é verdade? Mas por que tanta gente tem colocado aí na conta de Deus coisas que foi Satanás ou que foi você que plantou ruim? Amém? Então nós temos que ter esse ponto, e Deus, essa noite, está trazendo para nós, para mim que estou aqui também, para que a gente possa falar, amém? Queria abrir com vocês aí, eu já citei aqui, mas vamos ler, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 9 ao 11. Deixa eu ver se... Peraí. Mateus 11. Mais para que sair...
irmão, desculpa. Passagem aqui. Bom, mas só trazendo aqui também, queria que abrisse aí em Ezequiel. Profeta Ezequiel. Abrir aqui que vai ser mais rápido. Ezequiel 28:15. E eu queria, antes de começar a ler, trazer uma pergunta para você. Se Deus é bom, então se Deus é bom, quem criou o mal? Já me fizeram essa pergunta. Quando eu estava fazendo o rema, disseram, Júnior, diga uma coisa, se Deus é bom, se Deus, tudo dele, e se fala, é coisa boa. Mas quem foi que criou o mal? Vamos ler aqui o que a palavra diz. Na hora não veio o versículo, mas depois eu sentei com essa pessoa e fiz explicar a ela. E grande revelação trouxe o Senhor aqui nesse versículo, amém? No profeta Ezequiel 28:15 diz: perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui ele está falando de Lúcifer. Deus, quando criou Lúcifer, que Satanás, né, que é um anjo de luz, Lúcifer, ele era um anjo perfeito no céu e criado por Deus em total perfeição. Está escrito aqui, perfeito eram os teus caminhos, desde que foste criado até que se achou iniquidade em ti. E aí talvez você possa perguntar, né, porque tem gente igual a menino, mas por quê, né? Você não explica a uma criança uma coisa, mas você explica, ela faz aquele, mas por quê, né? Aí você pode perguntar, e como é que surgiu iniquidade em Satanás? Nem tudo a Bíblia nos revela, irmão, a gente está conhecendo em partes. Mas o que dá para entender pelas escrituras é que a iniquidade surgiu a partir dele, de Lúcifer. Ele que deixou surgir e brotar essa iniquidade, né? Então, no versículo 16 diz, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes. Ixi, irmão, aqui foi o primeiro pecado. Claro, não da terra, né? Porque o primeiro pecado da terra a gente sabe que foi Adão, e a terra se tornou maldita por causa de ti. Não porque Deus amaldiçoou a terra. Lá em Gênesis, a terra se tornou maldita por causa de quem? Do pecado de Adão. Entende, irmão, que não é Deus que está criando o mal. Então a terra... E aí essa mesma pessoa perguntou, por que Deus é bom, né? E porque acontece um tsunami e morrem crianças inocentes, como aconteceu agora, tsunami no Rio Grande do Sul, né? Desastre, enchentes, já teve tsunamis na terra, já tivemos vários desastres, teve até uma profeta aí agora dizendo que vai ter desastres naturais no Nordeste, amém? Está repreendido. Mas por que acontece, irmão, essas coisas, esses desastres naturais? Porque a terra passou a ser o quê? Maldita. Mas foi Deus que amaldiçoou a terra? Lá em Gênesis deixa bem claro, não foi Deus que amaldiçoou a terra. A terra passou a ser maldita por causa do pecado de Adão. Então, Lúcifer entrou mal nele por causa do pecado dele. E a gente sabe que o pecado dele era da desobediência, de querer também ser igual a Deus, né? Surgiu iniquidade. Ele, não sei se pela grande glória que ele tinha como anjo de luz, né? Sendo o chefe, maestro, regente da música no céu, com grande importância, e aí se encheu no seu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, continuando aí no versículo 16, amém, irmãos? De Ezequiel. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer o querubim de guarda em meio do brilho das pedras. Ou seja, ele perdeu, ele deixou aí de ser o quê?
Lúcifer, ele deixou de ser luz, ele deixou de ser o anjo de luz e passou a ser Satanás. Mas a hora nenhuma a Bíblia está dizendo aí que foi Deus que criou o mal. Você viu isso aí na Bíblia? Amém, irmãos? Isso aqui, né, não é uma teologia à parte, está escrito na palavra. Eu fico pensando, se Deus mata, ele era o quê? Assassino. E lá na Bíblia está escrito, os homicidas não herdarão o reino dos céus. Não tem pergunta que parece ser besta, mas não é, né? Então, se o homicida não herda o reino de Deus, como é que Deus está lá no céu e é ele que matou? Aí você vai dizer, Júnior, mas não tem vários versículos naquele caso da Arca da Aliança, em que a arca foi cair da casa de Obed-edom, e vinha para ir para a casa de Obed-edom, levando uma carruagem de boi, quando foi pegar, a pessoa morreu fulminada na hora. Irmãos, existe a justiça de Deus. E o juízo veio sobre ele, mas Deus não é um assassino, ele não mata. Entende? Isso são juízos. E a gente tem que entender essas coisas, por quê? Porque pode ser que você converse, como eu tive conversando esses dias, e pessoas queiram distorcer o caráter de Deus na sua cabeça, irmãos. E você não pode, e o mundo, nas redes sociais aí, nas mídias, todo o tempo, quer mostrar a você que Deus é ruim. E nós estamos esta noite aqui trazendo revelação da palavra para que isso fique mais forte em nosso coração, que Deus, ele é bom e não há maldade nele. Ele não é ele que mata, não é ele que coloca a doença. Ah, Júnior, mas por que um crente adoece? Porque nós estamos ainda no corpo perecível. Paulo diz que iremos receber o corpo incorruptível, aquele corpo que não passará por corrupção, ou seja, não terá uma degradação, não vai morrer. Amém, irmãos? Aí, o seu corpo perfeito ainda vai vir. Com certeza não tem gordura. Não vai ter as mazelas que seu corpo tem hoje. Nenhuma. Amém? Tudo isso vem de quê? Da maldição do pecado que entrou no mundo. A terra passou a produzir abrolhos, né? Passou a produzir aberrações, passou a produzir coisas que não era para dar fruto. Ou seja, antes do pecado, a terra era perfeita, era o jardim do Éden perfeito, não tinha nenhuma imperfeição na terra. Nada, não ia ter terremotos, não ia ter tsunamis, não ia ter enchentes, não ia ter a morte, bem? Porque nós estaríamos comendo sempre da árvore da vida. E hoje essa árvore, a palavra, ela é vida para nosso, ela vivifica a nossa alma e também refrigera os nossos ossos, bem? Através da palavra. Mas tudo isso são consequências de ações do homem. E é interessante que o espírito de Adão, ele ainda está presente no meio da igreja. E quando o homem peca e ele tem consequências na sua vida de hoje, né, nem a do porvir, porque o pecado também trará consequências na vida porvir, na vida eterna. Ele tende ao quê? Isso é uma coisa, tende a colocar a culpa em Deus. Porque Adão colocou a culpa em quem? Em Deus. A mulher que tu me deste, me deu de comer e eu comi. Então ele não disse, não Deus, eu errei, pequei, me arrependo. Não. Ele colocou a culpa em Deus. E hoje nós também temos entrado no meio da igreja de colocar a culpa em Deus. Mas a maioria, né, das coisas que acontecem, elas são, de fato, consequências do que fazemos, da nossa atitude. Adão pecou, a terra ficou maldita e a gente está vivendo isso. Porque a Bíblia diz que por um só, né, entrou o pecado no mundo, mas ainda bem que Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e em abundância. Amém? Então Jesus, ele criou, foi o plano, né? Deus criou o plano de salvação através da vinda de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele veio o quê, irmão? Curando a todos, salvando todos os oprimidos, libertando as pessoas. Então, tem hora que eu vejo pessoas, porque eu tenho que falar isso, e Deus colocou forte no meu coração isso, porque eu ainda vejo muitas pessoas, e é comum isso, as pessoas confundir quem é Deus.
Deus é bom. Jesus, ele veio, se ele veio mostrar, de fato, né, tudo, como a palavra nos revela, ele veio fazer tudo o que o Pai fazia. Ele veio dizer tudo o que o Pai dizia, né? Então, Jesus, ele veio fazer o quê? Coisas boas, curando todos. Ele não veio. Você viu Jesus assassinando alguém? Matando alguém? Você não vê isso na palavra, não tem registros. E nem histórico, irmãos. Olha, porque a história estuda a vida de Jesus também. A história fora de livros bíblicos, são livros históricos, cotidianos, que relatam a vida de Jesus, que não está na Bíblia, e nem históricos, nada, nenhum registro de livros bíblicos e não bíblicos, vamos dizer assim, né? Livros de história, vai falar que Jesus assassinou alguém ou matou alguém. Amém? Então, queria que vocês abrissem aí também comigo, né? Em Salmos, capítulo 34, versículo 8. Então, no versículo 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bom, quando eu fui ministrar essa palavra, eu queria dizer que esse versículo é o versículo chave aqui da noite. E Deus me colocou forte esse versículo no meu coração. Porque entenda, se o Senhor é mau e tem maldade no seu coração, onde é que a gente vai se refugiar? Você já imaginou um filho, quando ele está com medo, ele busca o pai para se esconder? Não, vou me abraçar com meu pai. Né? Ele vai ali para uma pessoa que lhe traz o quê? Segurança. Se o pai daquela pessoa for alguém que é assassino na vida natural e que, sei lá, sempre açoitou o menino não tem confiança nele, talvez ele não queira nem correr para o pai. Eu vejo que tem alguns filhos de Deus, por distorção da palavra, e tem medo de Deus. Você já viu as pessoas com medo de Deus? Eu já vi várias pessoas. Eu já fui até um. Tinha medo de Deus. Inclusive, lá no Velho Testamento, o povo dizia: não, vai tu, Moisés. Não quero não, mas eu não estou com medo dessa voz de trovão, né? Mas, quando o salmista Davi diz: ó, e provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, irmãos. Isso é porque ele é o nosso refúgio. E, irmãos, essa revelação que Deus é bom e ele é o nosso refúgio, é onde nós devemos ter os nossos olhos, é onde é o nosso baluarte, é quem nos guia no nosso dia a dia. O Espírito Santo é quem nos vai guiando no nosso caminho. E é aquele pai que está diariamente, acorda com você, dorme com você, e você vai crescendo e ele vai vendo o seu crescimento espiritual, você vai tendo um maior relacionamento com ele, né? Então, esse refúgio, irmãos, é o que o mundo não tem. E Deus disse: meu filho, o mundo não tem isso. Não tem refúgio. Quando você vê o homem natural, o homem sem Deus, quando ele se vê no desespero, alguns até gritam por Deus: Deus, me socorra. Não é isso? Vocês já viram isso? Eu já vi em acidentes de trânsito, né? Já vi em situações, né, adversas no dia a dia. Mas nós que temos uma relação com Deus, né, a gente sabe o quanto e provamos e ver de que Ele é bom. Irmão, Deus, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, amém? Então, se você é filho de Deus, não criatura, mas sim filho, aquele que já confessou o seu Jesus Cristo, que vive a tua palavra, Ele cuida de você, irmão. É Ele que cuida. Ele vai lhe dar informações, como eu já fui na BR com minha esposa. Hoje eu estava até lembrando disso, Deus fez me lembrar. Eu vinha
voltando hoje de Natal na BR-304, uma BR que já ceifou muitas vidas. E eu me lembro uma vez que Deus disse claramente, só estava eu e Larissa no carro, e Deus disse, vá para o acostamento. E eu fui e vi uma carreta desgovernada, e se eu não fosse para o acostamento, irmão, não daria tempo. Ah, irmãos, quer dizer que Deus não cuida das pessoas que estão fora, é porque elas estão mortas espiritual. E a palavra morte é separada de Cristo, está separada de Deus. Como é que ela vai se conectar com o Espírito que traz vida, que traz revelação? Por isso que as pessoas estão aí à deriva. Eu digo que se o homem sem Deus, sem estar conectado com seu Pai, o Criador, é como se ele tivesse num grande mar, né, navegando sem um GPS, sem uma bússola, sem saber para onde vai. É por isso que você vê o mundo atordoado. As pessoas estão atordoadas, não sabem o que fazem, buscam suas alegrias em coisas momentâneas, como está tendo hoje aqui na nossa cidade. Não tem um norte, não tem um pai que cuida deles. Você não. Você tem um pai querido, que ama você, que está falando esta noite com você, irmãos. E quem está falando não sou eu. Aqui não sou eu que estou falando. É Deus falando para você. Eu sou o seu refúgio. É em mim que você tem que confiar. Assim diz o Senhor. Amém, irmãos? E provai e ver, vou ler de novo. Provai e ver que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele se refugia. Não deixe Satanás dizer que Deus é ruim. Deus não... mas eu pequei, eu falhei com ele. Mas ele está dizendo esta noite. Existe Jesus Cristo, ele está lá como um bom advogado. Ele vai perdoar os seus pecados. Mas assim como Cristo sempre falou, vai e não pequeis mais. Então, aquele que confessa e deixa, irmão, os seus pecados, eles serão abençoados, será próspero, terá realmente crescimento em sua vida. Amém? Vamos lá. Começar agora a ministrar. E, sabe, irmãos, esta noite a gente está combatendo o maior inimigo sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus de fato. É a ignorância. As pessoas só falam isso, que o motor do carro foi batido, que a esposa dele adoeceu, sofreu um acidente de trânsito, foi Deus que colocou, né? Que foi Deus que está botando você para poder ensinar a você crescer, né? As pessoas só falam isso, irmãos, porque existe uma ignorância. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento, né, e essa revelação de quem é Deus, na minha vida, foi muito aberta, talvez na vida de Alisson, que também já veio de outro ministério, e de alguns que estão aqui, que já fez o rema, vai concordar comigo, a gente só teve, e não foi fácil, irmão. Não é fácil você desconstruir algo que foi construído com conhecimento errado. As pessoas que construíram esse conhecimento errado, elas não construíram por maldade, mas é porque por questões de ignorância mesmo, por falta de revelação da palavra. E elas começam a seguir um caminho que não é esse o caminho de Deus. Começa a distorcer de quem é Deus. E nós que estamos recebendo esta palavra, temos que revelar a Deus. E como é que nós revelamos a quem é Deus? Sendo bom, imitando o nosso Pai, sendo imitadores, né? Como está escrito e de Cristo, né? Só um momentinho. Pulando aqui, mais porque Deus está. Vamos lá, para Efésios, só para que a gente entenda, e Deus tem guiado aqui para falar isso. O livro, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo. Capítulo 5.
No versículo 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Eu quero destacar aqui no andar em amor. As pessoas esperam, e esse é o nosso trato cultural, é assim que é a cultura do céu, é andar em amor, irmãos. E não é fácil, é uma palavra linda aqui, mas não é fácil andar em amor. Porque andar em amor com a minha esposa, com Renata, com vocês aqui, a gente anda fácil. Mas andar em amor com quem não tem, a gente não tem vontade de andar em amor. Como assim, Júnior? É aquela pessoa que lhe apurrinha, que lhe persegue, né? Que não é legal a presença dela e você tem que andar em amor. É isso que está escrito aqui. Talvez você esteja pensando que andar em amor é para andar aqui uns com os outros aqui. Que também devemos, amém, irmãos? Andar em amor aqui. Mas nós temos que andar em amor com o mundo. Com as pessoas que nos perseguem, pessoas que não querem a nossa presença, mas nós temos que ir lá em amor a ela. Amor o quê? Amor à vida dela, a alma dela está sendo realmente perdida no mundo, de buscar realmente os perdidos. Hoje mesmo Caio passou, viu? Isso é o amor que arde no coração de quem tem um chamado evangelístico, de ir realmente a lugares, ver. Quando eu tenho certeza que isso arde no meu coração, arde no de vocês. Ver jovens que poderiam estar aqui ouvindo esta palavra, buscando, crescendo a Deus, mas estão o quê? Perdendo a sua vida, morrendo sem Cristo. É esse o andar em amor. E é isso, porque, irmãos, qual é a vontade de Deus? Vocês sabem? É que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade da palavra. Quem está buscando a fazer a vontade do seu Pai aqui? Amém, irmãos? Nós temos que buscar isso. Isso tem que arder em nosso coração. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Porque às vezes a gente passa tão rápido, né? Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor. Como também, e aí Paulo explica, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Amém? Então a gente tem que levar esse amor incondicional que Cristo se entregou como um aroma suave ali para Deus. Nós possamos realmente refletir e também transmitir esse aroma de Cristo aonde a gente chegar. Quem vai fazer isso aqui? Amém? Irmão, isso não... eu tenho sido mais intencional com isso. Deus tem me levado a chegar nos ambientes. Eu vou em muitos órgãos, vou em muitos lugares, muitas empresas. E eu tenho tentado chegar num ambiente e transmitir o amor de Deus para aquelas pessoas. E eu tenho pedido sim, Pai, me dá uma palavra. Às vezes é só uma palavra, ó, Deus te ama. E você fala. No momento certo você vai pedindo. E aquilo vai transmitindo o amor de Deus. Às vezes é que você não sabe, mas aquela pessoa está pedindo justamente aquela palavra. Senhor, será que você me ama? Aí vem uma pessoa e diz, Deus te ama. Foi só o canal de Deus. Foi o profeta ser utilizado ali, o vaso, né? Então, abre o coração, irmãos, para que no seu dia a dia nós possamos ter esse perfume de transmitir o amor de Deus às pessoas. Porque o mundo está gritando por isso. Não é não, meu irmão? O mundo tem gritado pelo amor de Deus. Você vê pessoas hoje naquela festa ali, tudo, estão gritando pelo amor, sedentes de amor de Deus. E Deus derramou esse amor no seu coração para que você possa ser um rio de água viva. Esse rio de água viva é a palavra do Senhor. E Deus, você não vai jogar palavras aos ventos, nem pérolas aos porcos. Você vai ser assertivo, guiado pelo Espírito Santo. Vai dar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Deus vai fazer você fluir nos dons espirituais. Você vai crescer, você vai amadurecer. E você vai trazer jovens para cá. É assim, irmãos, que nós vamos saquear o inferno e encher o céu, povoar o céu. É dessa maneira que Deus quer nos usar. Amém?
Então, alguns exemplos bíblicos, né, de bondade de Deus, né? Deus nos criou e quando Ele nos criou, Ele olhou para a gente e disse, e viu Deus que foi bom a criação. Deus não se arrependeu, porque quando a gente lê Gênesis a primeira vez, eu acho que, não sei se foi só eu, disse, meu Deus, Deus se arrependeu do que fez. Eita, erramos. Mas não foi isso que Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu, amém? Deus ama cada um de nós e Ele criou e viu Deus que era bom. Então, irmãos, a gente sabe disso pela palavra que nós somos a pérola. Nós somos a pérola da criação. Ou seja, somos a principal chave e peça da criação. Ele criou, você já deve ter parado, eu já várias vezes, mas se não pare, quando você vai num ambiente tão bonito, aquela paisagem diferente da nossa, né? Daqui a pouco tem gente ali nas Europas, né? Visitando lá, Deus criou tudo isso, né? Aí quando ela olhar assim para tudo, tudo isso ele criou, realmente. Mas foi para mim contemplar. Porque se você observar na criação, ele disse que criou Deus, os céus e a terra, luz, não dá tempo de ler tudo. Mas no final ele só disse que foi bom mesmo, que ele criou você. Só você foi bom. Ou seja, só Deus deu a ênfase maior quando nos criou, né? E nos criou o quê? A sua imagem e semelhança os criou. Então isso é muito forte, é uma revelação muito profunda, que nós devemos levar isso também no nosso dia a dia. Amém? Deus também deu providência, né? Queria abrir em Mateus capítulo 6. Dá um pouquinho aqui na palavra. Mateus no capítulo 6, versículo 26 ao 30. Eu vou ler a partir do 25, amém, irmãos? Gosto muito dessa passagem. Essa passagem fala muito comigo, né? Porque às vezes a gente está num corre-corre, no dia a dia, quer andar ansioso, mas a palavra está aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Deus está dizendo, você é muito mais valioso do que isso. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer dar valor, né? E aqui nós estamos numa nação assim, que valoriza muito mais as coisas do que as pessoas. Como assim, Júnior? Muito mais as coisas do que as pessoas. A gente, isso é nosso, é cultural do brasileiro. Nós temos dificuldade de pagar uma mão de obra a um pintor. Sei lá, se o pintor cobra 5 mil. Mas se o camarada diz assim, 10 mil de material, o pessoal paga 10 mil. Mas 5 mil ao pintor, eles não querem pagar 5 mil ao pintor. É como se no Brasil tudo, isso é uma coisa que está intrínseco ao brasileiro, mas a gente tem orado por isso e a palavra tem mudado isso no meu coração, é que, na verdade, as pessoas têm que ser mais valorizadas do que as coisas. É por isso que, porque lá nos Estados Unidos o carro é mais barato. É porque você não sabe quanto é uma baby sister lá, ou uma babá. Porque mão de obra lá é muito caro. Por quê? Porque eles valorizam as pessoas e não mais as coisas. Amém, irmãos? Então não devemos valorizar as coisas mais. Jesus está dizendo, isso aqui é Jesus. Não há vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que você se veste, do que você veste. Observai aí, olha aí, para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestes a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E por que andais ansioso quanto vestuário, né? Considerai como crescem os lírios do campo, né? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra, é que procuram por todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe a necessidade de todas elas. E aí ele dá a chave principal aqui, que eu aplico isso na minha vida e digo a você: buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? E a gente já teve ministrações aqui sobre honra, sobre propósito, de você andar no seu propósito, é aí onde você vai se encontrar, onde você vai crescer, né? Ou seja, quando você busca em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, quando você está fazendo a vontade de Deus para a sua vida, as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Isso são coisas periféricas, pequenas, né? Eu me lembro que um colega do meu pai, né, tirou a própria vida, né, por causa de R$500, irmão. Na época, isso, em 2007, R$500 valia, sei lá, R$4.000 hoje, né? E quando você verifica um homem tirar a vida por causa de um dinheiro que ele estava devendo, ele nunca sabia dever. Mas é o que, irmãos? Satanás trabalha na mente das pessoas que essas coisas são mais importantes do que a vida. O que vestir, eu já vi gente e dar mais importância no que vestir, de comprar roupas, de tudo, do que comer, irmãos. Você só está vivo porque você come. Se você não comer, você morre. Passa aí 15 dias aí sem comer nada, nem beber água. Vai sobreviver, irmão. Vai morrer. Entende isso? Então, a vida é muito mais importante do que essas coisas. E nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais que você vale o que você tem, o que você veste. A gente prega sim a prosperidade de Deus, sou a favor, vivo isso, mas isso não é o que domina o meu coração, irmãos. Não é um carro que eu ando, uma casa que eu moro. O que domina o meu coração é fazer a vontade do Pai. É buscar realmente, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. É fazer aquilo que o nosso Pai está mandando fazer. Amém, irmãos? Porque muita gente pode pensar, fulano vem aqui ministrar a palavra, mas ele não sabe que para ministrar a palavra ele está ali porque não, eu vou, porque senão eu não vou fazer a vontade do meu Pai. A gente vence medos, vence barreiras e tem que fazer. E Deus tem levantado jovens poderosos aqui em Mossoró, que nos saem, que vão ser essas pessoas que vão levar a palavra para buscar outros jovens. E você tem que abrir a boca, irmão. Tem que abrir a boca. Você tem que buscar, porque qual é a vontade de Deus lá? Qual é? De quê? Que todo homem seja salvo. Amém? Então você tem que fazer a vontade de Deus. Oh, aleluia. Amém. Tinha mais coisas, mas vou me conter. Queria pedir que vocês ficassem de pé. E queria fazer um desafio aqui com vocês, amém? E você, durante essa semana, onde for, até hoje mesmo, se você sair daqui, tente exalar o bom perfume de Cristo para alguém, faça uma bondade. Júnior, quer dizer que todo homem da rua que pede dinheiro você dá? Não, dinheiro, irmão, como a gente falou, não é isso, né? Como o apóstolo Pedro, assim que foi entrar, né, nos primeiros ali milagres que Jesus fez através da vida dele, foi: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu te dou, lá o coxo, né, que de nascença já estava ali há anos e anos na porta da igreja, eu te dou, levanta-te e anda. Então quer dinheiro maior do que esse, né? Quer valor maior para aquele homem, né? Então você carrega Cristo dentro de você. Você carrega a palavra de Deus. E é isso que queria deixar como desafio. Que você levasse esse bom perfume de Cristo. Que você transmitisse a bondade do seu Pai para outras pessoas. E isso tem que ser intencional, irmãos. E não é dinheiro, irmãos. Mas beleza, se Deus, o Espírito Santo disser, dê lá R$2, 100, R$20 àquela pessoa,
que aquela pessoa está pedindo a Deus e é você que vai lá levar os R$2, os 100, os R$50, seja lá o que for. Beleza, é uma bondade também. Ajudar nas finanças, no que os necessitados, né? É tanto, se Deus não ligasse, ó, fugiu agora e o apóstolo Pedro, aquele Ananias não, ele estava orando ao Senhor e ele disse que as ofertas e as esmolas dele subiu. E o apóstolo Pedro foi encaminhado, como era nomezinho. E o apóstolo Pedro, Deus despertou Pedro a ir até a casa de um homem, né? Cornélio, lembrei de Cornélio. E Deus despertou o apóstolo Pedro para ir até a casa de Cornélio, irmãos, porque as esmolas, a vida dele transmitia a bondade de Deus para as pessoas. Só que Deus viu que ele não tinha a salvação. E ele disse: manda um dos teus homens a ter com Pedro, e ele vai trazer a salvação para a sua casa. Então, não é nas nossas obras, não é na nossa bondade que nós somos salvos. Nós somos salvos através do feito redentivo de Cristo Jesus, dele ter ido até a cruz, de reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador e das nossas vidas. É só assim que nós seremos salvos. E está lá escrito na palavra, lá naquela passagem de Cornélio, né, que ele era um homem bom. Ele era um homem que exalava, as orações dele já chegavam a Deus, mas ele precisava receber a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, da salvação. Quantas pessoas estão aí no mundo, irmãos? Pessoas boas, pessoas que não são, não vivem furtando, roubando, matando. São pessoas de boa índole, mas está precisando que você seja igual a Pedro e vá lá levar a palavra da salvação, levar a palavra que vai tirar a alma dele do inferno para o céu. E isso só quem tem é você. A palavra da reconciliação entre Deus e os homens. Deus nos comissionou. Jesus Cristo disse: toda autoridade foi me dada entre os céus e a terra. E Ele deu toda essa autoridade à igreja. Ele deu o ID à igreja. E é nós que temos que levar essa palavra, esse evangelho da reconciliação. Não o evangelho da condenação, irmãos, mas de bondade, de falar que Deus é bom. Isso que você aprendeu hoje. E a minha oração esta noite, queria que você fechasse seus olhos, é que cada dia mais você tivesse um relacionamento íntimo com Deus. E eu quero que você peça mesmo: Pai, eu quero, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Quero que nossos irmãos e eu, cada dia mais, Pai, possa crescer na revelação da Tua bondade em nossas vidas. Nós possamos crescer, Pai, cada dia mais entender, Pai, este amor que o Senhor derramou em nosso coração. Este amor, Pai, que foi tão grande, Pai, que o Senhor deu o Teu Filho unigênito. Oh, Senhor, como é bom ter o Senhor como Paizinho querido, como Abba Pai. Oh, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aonde estivermos, na faculdade, na escola, no trabalho, oh Senhor, na igreja, exalar o bom perfume de Cristo, Senhor. Que esta semana a gente possa, aonde tiver passado, ser de forma intencional mesmo. Eu vou refletir Cristo para essas pessoas. E peça, Senhor, eu peço, Pai, que nos guie, Espírito Santo nos usa, leve, que nós possamos levar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, aquilo que o Senhor quer falar para as pessoas, para alcançar aquela vida, Senhor. Oh, Pai, a palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado e da morte, não sou eu. Quem sou eu, Pai? Eu sou o Teu servo, Senhor. Estou aqui como servo, eis-me aqui, Senhor. E que o Senhor possa nos usar nesta noite, usar, Pai, diariamente para alcançar o perdido, Senhor. Para levar, Pai, a palavra que o Senhor deseja aos corações, para que nós possamos transmitir o verdadeiro significado do que é ser crente, do que é ser um cristão.
Oh, Pai, que nós possamos realmente ser bom como o Senhor é, de transmitir a sua bondade, Senhor. Oh, Pai, que as pessoas possam ver a sua bondade através das nossas vidas, das nossas atitudes, para que as pessoas possam dar glórias ao Senhor, Senhor. Glórias ao Senhor, seja tributados a Ti, Senhor. Não para nós, Pai, não para o nosso crescimento, mas para o crescimento do Teu reino. O Teu reino venha crescer, que nós possamos entender que estamos no reino do Filho do Teu amor. O reino de amor, paz e alegria, do Shalom, nada quebrado, Senhor, tudo perfeito. Oh, aleluia. Oh, Paizinho querido, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.